Efésios 4, versículos de 9 até o versículo número 16. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Verso 9. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui, até o versículo 16, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a gente vai dar sequência ao estudo acerca da mordomia cristã, de maneira específica, acerca da mordomia dos dons espirituais, dos dons do Espírito. E eu queria iniciar a nossa lição com a seguinte afirmação: há dois braços, entre aspas, de atuação na Igreja de Cristo. Há dois braços de atuação, de trabalho na Igreja de Cristo, no corpo de Cristo aqui na terra. Esses braços aos quais nós estamos fazendo menção, eles se complementam. E na medida em que eles se complementam, eles dão não só o andamento, mas na medida em que esses braços se complementam, eles dão o desenvolvimento da Igreja de Deus, da Igreja de Cristo aqui nessa terra. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas quais são então esses braços que dão o andamento, que dão o desenvolvimento da Igreja de Deus? Quais são esses braços que fazem com que a Igreja de Cristo ela possa seguir no seu rumo, seguir dentro do seu caminho? São os braços do serviço e os braços do ensino. Os braços do serviço e os braços do ensino. É através desses dois aspectos, irmãos, irmãs, que a Igreja de Cristo ela segue, que a Igreja de Cristo ela se desenvolve, que a Igreja de Cristo ela cresce aqui nesse mundo, servindo e ensinando, auxiliando e instruindo. Nesse sentido, os dons espirituais, eles vêm a atender a essas necessidades de andamento e desenvolvimento dentro da Igreja de Deus, o serviço e o ensino. É por isso que nós, quando estudamos acerca dos dons, a gente faz essa classificação. Os dons que estão relacionados ao serviço, ao auxílio que nós prestamos, quer seja aos crentes, quer seja às pessoas do mundo no seu sentido geral, mas não só isso. A igreja atua não só servindo, não só auxiliando, mas ela atua através do ensino, através da instrução. Na semana passada, a gente viu os dons relacionados ao serviço, e são pelo menos 6. O dom de serviço, propriamente dito, o dom da contribuição, o dom da liderança, o dom da misericórdia, o dom do socorro, o dom da administração. E hoje, com a graça de Deus, a gente vai começar a trabalhar os dons do ensino, os dons da palavra. Então veja, são como que dois braços mesmo. Aqui você tem o braço do serviço, que atende à necessidade das pessoas, a igreja age nesse sentido, e por outro lado, a igreja age ensinando, instruindo, proclamando a verdade de Deus. Por isso que a igreja ela deve seguir no seu rumo, servindo e também instruindo.
uma coisa não substitui outra, elas devem se complementar, se ajudar, para que assim a gente cumpra com o propósito para o qual Deus ele nos chamou. Então, na manhã de hoje, com a graça de Deus, na manhã de hoje, com a graça do Senhor, a gente vai estudar os dons do ensino. É a segunda classificação que eu dei para os irmãos desde o primeiro estudo, os dons do ensino. Então, os dons do ensino. Em primeiro lugar, o que é que a gente pode dizer acerca desses dons? A gente pode defini-los, a gente pode dar o seu significado. Então, como o próprio nome já diz, os dons do ensino ou os dons da palavra são aqueles que estão relacionados à pregação, são aqueles que estão relacionados à proclamação da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Então veja, a igreja ela atua proclamando a verdade de Deus, e para que ela possa exercer esse seu papel, Deus ele dota alguns do seu povo para que eles possam ser capacitados e assim eles venham atuar, especificamente falando, dentro desse aspecto da instrução, da proclamação da verdade de Deus. Na verdade, a gente pode ir até mais longe e dizer que através desses dons do ensino, através desses dons da palavra, a Vox Dei, ou seja, a voz de Deus, ela é ressoada, ela é anunciada para que nós recebamos instrução, para que nós recebamos crescimento, para que nós possamos divulgar as boas novas de salvação aos perdidos e assim como nós, esses perdidos, eles venham chegar à salvação pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então tudo isso envolve os dons de ensino. Eles servem para edificar, eles servem para firmar na fé, eles servem para alicerçar os crentes, mas não só isso. Os dons de ensino, eles servem também para proclamar a verdade de Deus àqueles que não têm, e assim, através dessa proclamação, a salvação de Deus, ela vem a ser manifestada pela sua graça e pela sua misericórdia. Então, quando nós lemos aquelas listas de dons que o apóstolo Paulo menciona, e a gente fez isso na semana passada, em pelo menos 3 listas, a gente vai encontrar os dons de ensino sendo mencionados pelo apóstolo Paulo. Abram aí, por favor, meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, a gente vai ler do versículo 6 até o versículo 8, a gente vai ver 3 desses dons do ensino sendo mencionados aí por Paulo, na primeira lista, e acompanhe comigo para que você possa perceber, e depois a gente vai para as outras listas que nós temos aí na Escritura. Romanos capítulo 12, versículos 6 até o versículo número 8. Olhem só o que Paulo diz aqui, ó. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, veja, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Primeiro dom de ensino, profecia. Segue o texto, versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Vimos isso na semana passada, mas Paulo prossegue. E o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O outro dom, o dom de ensino. Versículo 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, mais outro dom, o dom da exortação. Então aqui nessa lista, verso 6, verso 7, verso 8, você encontra o quê? 3 dons relacionados ao ensino. A profecia, o ensino propriamente dito e também o dom da exortação. Vamos adiantar. Abram aí, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Olhem só o que nós temos aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Olha o que Paulo aqui nos ensina, somente esse verso, somente o versículo 8. Versículo 8 e 10, melhor dizendo. Olha só o que Paulo nos fala. Porque a um é dada, mediante o Espírito, veja, a palavra da sabedoria, mais um dom de ensino. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, mais outro dom, a palavra do conhecimento. Versículo 10, parte A. A outro, operações de milagres, veja, e a outro, profecia. Paulo repete o dom de profecia que ele havia mencionado lá em Romanos capítulo 12. Então, adicionando de profecia, você tem o quê? A palavra de sabedoria,
você tem o quê? A palavra de conhecimento, que são dons e estão relacionados ao ensino, à instrução. E por fim, mais uma vez, o texto que a gente leu, Efésios capítulo 4, só que apenas o versículo 11. Efésios capítulo 4, verso 11. E aí você vai ver a repetição de dois dons e a inclusão de outros que o apóstolo Paulo faz. Efésios 4, versículo 11. Ele diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, o dom de apóstolo que a gente não tinha visto ainda, outros para profetas de profecia que a gente já mencionou, outros para evangelistas que a gente não havia mencionado, e outros para pastores e mestres que nós não havíamos mencionado, e pastores, mestres que já havíamos mencionado e pastores que nós não havíamos ainda mencionado. Então, quando você soma essa lista aqui, você percebe que você tem 8 dons relacionados à instrução, 8 dons relacionados ao ensino: o dom de profecia, o dom de ensino, o dom de exortação, de apóstolo, de evangelista, de pastoreio, da palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Então são muitos, são 8. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai ver 4 hoje e vai ver 4 domingo que vem, se Deus quiser, em virtude do tempo, ok? Então vamos trabalhar esses 4 dons na manhã de hoje. A gente vai fazer a exposição e depois a gente abre para os irmãos perguntarem, questionarem, observarem, para que assim a gente possa ter esse momento de reciprocidade em termos de ensino, em termos de aprendizado. Então, em primeiro lugar, o dom de profecia. A gente viu Paulo mencionando esse dom nessas listas que a gente dispôs aqui para os irmãos. A palavra profecia, irmãos e irmãs, literalmente falando, significa a declaração da mente e do conselho de Deus. A palavra profecia significa a declaração da mente e do conselho de Deus. Via de regra, quando a gente pensa em profecia, a gente sempre pensa em profecia no seu caráter preditivo. O que é isso? Naquilo que vai acontecer, naquilo que vai ocorrer. E a gente não pode negar, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe várias profecias também nesse sentido, apontando para o futuro. A primeira delas, por exemplo, Gênesis 3,15, o proto-evangelho, quando Deus ele faz a profecia de que enviaria o Salvador. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, a profecia ela não se restringe apenas ao seu caráter preditivo, de prever, de anunciar aquilo que vai acontecer no futuro. Quando a gente trata de profecia, sobretudo no sentido bíblico, sobretudo no sentido escriturístico, a gente trata também de um segundo caráter da profecia, ou seja, dela revelar a vontade de Deus, dela revelar o propósito de Deus para nós, enquanto povo seu, enquanto igreja sua aqui na terra. Então, quando a gente olha para a profecia, para esse dom espiritual, a gente deve olhar dentro desses dois aspectos. Deus usava determinadas pessoas, capacitando-as com um dom de profecia, para que eles pudessem prever algo relacionado ao futuro, porque até então o cânon sagrado, a palavra de Deus, não tinha sido ainda concluída no sentido do seu registro. Mas não só isso, a profecia também era utilizada como dom para revelar, para mostrar a vontade de Deus às pessoas, seja no sentido da instrução, seja no sentido do evangelismo. Então vamos ver esse dom em operação dentro desse sentido, de instruir, seja de edificar os crentes, seja de levar a palavra de salvação aos descrentes. Abram aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. A gente vai ver o dom de profecia sendo usado para a edificação dos salvos. E depois, no mesmo capítulo 14, só que um pouco mais adiante, a gente vai ver o dom sendo utilizado para evangelizar. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, o primeiro texto, e depois a gente vai avançar. Olha só, versículo 3 diz o seguinte: mas o que profetiza, veja, fala aos homens, fazendo o quê? Edificando, exortando e consolando. A profecia era utilizada nesse sentido, revelando a verdade de Deus, com esses propósitos: propósito de edificação, propósito de exortação e propósito de consolação.
Então, dentro da igreja primitiva, a gente via o exercício desse dom, o dom de profeta, com essa finalidade, aplicado à igreja, ao corpo de Cristo, trazendo edificação, trazendo exortação, trazendo consolação. Mas não só isso, ainda no capítulo 14, só que um pouco mais adiante, versículos 24 e 25, a gente vai ver o dom de evangelista, ou o dom de profecia, melhor dizendo, sendo utilizado para a pregação do evangelho. Veja o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 24 e também o versículo de número 25. Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é por eles convencido e por todos julgado. Versículo 25: tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então aqui Paulo ele mostra o benefício da profecia, sobretudo se todo mundo profetizar, porque em entrando um incrédulo, a verdade vai ser mostrada a eles, eles vão se convencer dos seus pecados, eles vão se voltar para Deus em humilhação e prostração. Então o dom de profecia ele era usado no sentido preditivo, mas sobretudo no sentido de levar a verdade de Deus, quer seja para edificação, quer seja para a evangelização. É claro que quando acabou, meus irmãos, minhas irmãs, o cânon sagrado, e quando a gente fala de cânon sagrado, os livros que foram inspirados, encerrando a revelação de Deus lá no livro de Apocalipse. O dom de profecia, dentro do seu caráter preditivo, ele se encerrou, somente dentro daquilo que Deus já havia previsto e registrado na sua palavra. Então, hoje, a profecia, ela consiste nada mais, nada menos do que nós mostrarmos a verdade de Deus através da pregação, através do ensino, através da proclamação do Evangelho, visando o quê? Visando a edificação, visando a salvação de almas. Então, de certa forma, quando nós estamos anunciando o Evangelho, de certa forma, quando nós estamos expondo a verdade de Deus, nós estamos sendo profetas nesse sentido, exercendo o nosso dom de profetas, revelando a verdade de Deus, revelando a vontade de Deus para as pessoas que não têm. Então a gente deve ver o dom de profecia dentro desse aspecto. Em parte ele cessou, em parte ele segue. Como? Quando nós anunciamos, pregamos, evangelizamos, anunciamos a palavra de Deus, seja com o objetivo de instruir, seja com o objetivo de evangelizar. Então, somente nesse sentido, a gente vê a continuidade do dom de profecia, e somente nesse sentido, a gente age como profeta de Deus, anunciando e proclamando a sua palavra. Isso é um grande privilégio, meus irmãos. Isso é um grande privilégio, minhas irmãs, podermos fazer uso das Escrituras Sagradas e tornar público todas essas profecias, todas essas verdades, para que assim haja edificação, para que assim haja salvação. Então, o primeiro dom de ensino que nós queríamos fazer menção era esse dom, o dom de profeta ou o dom da profecia. Mas não só isso, há um segundo dom que eu queria mostrar aqui aos irmãos e que nós vimos aí nessas listas, tanto de Romanos, como também de 1 Coríntios, como também na lista de Efésios, que é o dom do ensino, ou dom de mestre, vamos assim dizer. E aí você vai ver em Romanos 12:7, você vai ver em 1 Coríntios 12:28, você vai ver em Efésios capítulo 4, versículo 11. E o que é esse dom de mestre? E o que é esse dom de ensino? É a capacidade especial que Deus dá, é a capacidade especial que Deus concede. Para quê? Para que nós possamos instruir, ensinar os crentes na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. O dom de ensino, o dom de mestre, ele não é exclusivo para aquelas pessoas que Deus chamou para pastorear, quer seja enquanto pastor, quer seja enquanto presbítero, mas as demais pessoas também recebem de Deus esse dom de poder se esmerar, de poder se aprofundar, de poder conhecer mais a palavra, para que assim ele possa repassar essas verdades, esses ensinamentos para as demais pessoas. Ter o dom de mestre, irmãos e irmãs, não significa dizer que você vai simplesmente conhecer a palavra de Deus por conhecer, não. Mas quem tem o dom de mestre não só conhece a palavra com profundidade,
não só entende da palavra com precisão, mas vivencia na sua vida essas verdades de tal forma que a imagem de Cristo acaba sendo esculpida no seu caráter. Mas assim, aquelas pessoas que Deus separou, assim, aquelas pessoas que Deus chamou para que elas possam ter esse interesse, essa capacitação, esse entendimento de se aprofundar nas Escrituras Sagradas, assim ensinar essas verdades às pessoas que precisam, nós, enquanto Igreja de Deus, nós, enquanto Igreja de Cristo, aqui nesse mundo. Tanto é que quando nós analisamos o dom do ensino, tanto é que quando nós analisamos o dom de mestre, a gente vê pelo menos três características que devem marcar a pessoa que tem esse dom, que deve marcar a pessoa que foi chamada para ensinar na igreja. Ou seja, aquela pessoa que tem o dom de mestre, ela se esmera profundamente nas Escrituras Sagradas. A pessoa que tem o dom de mestre, em segundo lugar, ela compreende profundamente a palavra de Deus. E, em terceiro lugar, a pessoa que tem o dom de mestre, ela se esforça diligentemente a tornar a Bíblia clara e compreensível para outras pessoas. Não há, meus irmãos, não há, minhas irmãs, as pessoas são assim, que vocês notam o conhecimento que elas têm, que vocês percebem o interesse que elas mostram de ensinar, de instruir, de poder estar mostrando às pessoas a verdade das Escrituras Sagradas. Então, quem são essas pessoas? São os mestres. Quem são essas pessoas? As pessoas que Deus dotou com o dom de ensino. Todo mundo é assim? Não. É claro que todos nós conhecemos a palavra. É claro que todos nós procuramos nos aprofundar na palavra, mas a gente não pode negar que existem algumas pessoas que elas são muito mais avançadas nesse processo, que elas têm um interesse maior e que a gente vê o conhecimento que Deus capacita essas pessoas da sua verdade, do seu evangelho. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê alguns exemplos assim, de pessoas dotadas com esse dom, o dom de mestre. Eu queria chamar a atenção para dois textos que mostram essa verdade. O primeiro texto é o texto de Esdras. Abram aí, por favor. Esdras, capítulo 7. Olhem só como a Bíblia fala acerca desse homem de Deus e como a gente vê nele o dom de mestre. Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Olha só. Esdras 7, 10. Porque Esdras, veja, tinha disposto o coração para fazer o quê? Deixa eu voltar, que eu vi que os irmãos estão abrindo ainda as suas Bíblias, as páginazinhas não negam aí o som das páginas, então vou pegar do início. Esdras 7, 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, mas não só isso, veja, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Foi aquilo que a gente falou. Aquela pessoa que é mestre, ela não tem apenas o conhecimento por ter, não, mas aquela pessoa que é mestre, ela busca o conhecimento da palavra, ela molda a sua vida a essa palavra, e aí ela tem autoridade para ensinar acerca dessa palavra, porque ter o conhecimento pelo conhecimento não resolve o problema. Além do conhecimento, a gente deve respaldar esse conhecimento com a nossa vida, com a nossa conduta, com o nosso caráter. Então, mestre, que tem esse dom, a gente vê esses dois aspectos envolvidos. Ele tem um conhecimento certo e ele vivencia de maneira correta, de maneira piedosa, o seu conhecimento. Eis aí o exemplo de Esdras. Um pouco mais adiante, no livro de Neemias, veja na prática como é que isso acontecia. Neemias capítulo 8, versículo 8. Neemias capítulo 8, versículo 8. Falando aqui de Esdras e dos demais sacerdotes. Neemias 8, 8. Olha só, dentro daquele momento de restauração de Israel e o interesse que se tinha por ensinar a palavra do Senhor, para que o povo não voltasse mais aos seus pecados. Versículo 8. Veja, leram no livro da lei, leram no livro, na lei de Deus, claramente, fazendo o quê? Dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Então você vê aqui Esdras exercendo o dom de mestre, junto com os demais sacerdotes, ensinando a lei e dando entendimento para que as pessoas pudessem compreender. Então, o dom de ensino.
Agora, vamos para o Novo Testamento. Uma menção que Paulo faz aos presbíteros que se destacam por isso. Se destacam por quê? Pelo conhecimento da palavra. E por isso, conforme Paulo aqui ensina a Timóteo, são merecedores de dobrados honorários. Veja, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Olhem só o que Paulo aqui instrui a Timóteo. 1 Timóteo 5, 17. Olhem só o que diz aqui a palavra. 1 Timóteo 5, 17. Devem ser considerados, veja, merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, governam, lideram bem, veja, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, os presbíteros, aqui os pastores, e aqui Paulo ele faz menção a esses dois aspectos: a questão da condução que eles dão à obra de Deus, à casa de Deus, mas além disso, conforme ele fala no final, eles se afadigam, eles se cansam em quê? Na palavra e no ensino. É por isso que nós temos teólogos, meus irmãos. São aquelas pessoas que, muitas vezes, além do ministério pastoral, são profundas estudiosas das Escrituras Sagradas. Se dedicam em línguas originais, seja grego, seja hebraico, se dedicam na teologia sistemática, se dedicam nos comentários bíblicos, analisando textos e textos e textos. Isso dá um trabalho muito grande para que a gente possa, ao estudar a palavra, ter essa facilidade na compreensão, e a gente deve isso a quem? Aos mestres. Mas não só isso, dentro da igreja nós temos essas pessoas também, as pessoas que são capacitadas, as pessoas que são chamadas, as pessoas que desenvolvem a tarefa de ensino, desde um professor de escola dominical, a um presbítero, a um pastor, ou seja, pessoas que realmente se identificam com a parte da instrução, com a parte do ensino. E a igreja não pode viver sem isso, meus irmãos. A igreja não pode viver sem isso, ela não pode viver sem ensino. Foi aquilo que Paulo falou lá em Efésios capítulo 4, para que a gente possa amadurecer na fé, para que a gente não possa ser como criança, de um lado para outro, correndo atrás de todo o vento de doutrina, quando não se tem ensino. A heresia, os falsos ensinos, eles se enraizam na igreja e eles geram danos profundos ao corpo de Cristo. Por isso precisamos desse dom, por isso nós precisamos dessas pessoas que leem, que estudam, que estão sempre aprendendo, que estão sempre repassando as informações, para que assim nós possamos ser orientados no caminho da verdade. Igreja sem mestres é uma igreja fadada ao fracasso. Igreja sem mestres é uma igreja que vai laborar no caminho do erro, que mais cedo ou mais tarde vai penetrar a heresia, que vai ser disseminado na igreja e que vai destruir o corpo de Cristo. Por isso, repita a necessidade de termos mestres dentro da igreja, não necessariamente pastores, não necessariamente presbíteros, muito embora os pastores, os presbíteros, eles têm por obrigação de serem mestres por excelência, porque isso diz respeito ao ofício para o qual Deus os chamou, mas não só isso, todos nós, dentro daquilo que a gente pode fazer, como professor de EBD, conforme nós dissemos, como discipulador, como orientador, a gente precisa também de pessoas que possam nos auxiliar nesse processo e estarem ensinando a palavra de Deus. O segundo dom, o dom de ensino ou o dom de mestre. Então nós já vimos o dom de profecia, um dom de ensino. Nós acabamos de ver o dom de mestre, o dom de ensino, mas não só isso. Há um terceiro dom ligado à área da instrução, que eu queria aqui destacar para os irmãos, que é o dom da exortação. O dom da exortação. Muitas vezes ele fica escondido e você não percebe. Muitas vezes ele fica meio que oculto e você não percebe. Mas Paulo fala sobre ele. Vamos voltar para o texto de Romanos, capítulo 12. Vamos voltar para o texto de Romanos, capítulo 12. O dom da exortação? Sim. E o que é isso? A gente vai ver. Veja aí. Romanos, capítulo 12, versículo 8. É logo no início do versículo. Olha só o que Paulo fala, parte A do versículo 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. A palavra exorta aqui que Paulo usa para se referir ao dom de exortação é a palavra que no original significa paracletos.
Para quem não sabe, é a palavra utilizada para o Espírito Santo, chamando-o de Consolador. Então, o dom da exortação aqui é o dom de Consolador. O dom da exortação aqui é o dom de consolar. Então, na prática, o que é esse dom? Ele consiste na capacitação que Deus dá, na capacitação que Deus concede a determinadas pessoas para que ela possa encorajar os cristãos que estão abatidos, para que ela possa confortar os cristãos que estão aflitos, para que ela possa admoestar os cristãos que estão distraídos ou são rebeldes. É o dom da exortação. Ele tem essa aplicação aqui, serve para encorajar os abatidos, serve para confortar os aflitos, serve para admoestar os distraídos e os rebeldes. E ele faz como? Ele faz através do ensino. São pessoas que têm essa qualificação, são pessoas que têm essa aptidão de ver muitas vezes esses casos, de pessoas que precisam ser consoladas, de pessoas que precisam ser admoestadas, e ela vai usar a palavra nessa finalidade, nesse objetivo. Perceba que isso aqui não é só uma tarefa do líder, seja pastor, seja presbítero, seja diácono, seja professor da escola dominical. De certa forma, é uma responsabilidade mútua que nós temos dentro do nosso compromisso uns com os outros, de muitas vezes, através do ensino, confortar as pessoas que estão abatidas em termos espirituais. Muitas vezes, através do ensino, chamar as pessoas para o caminho do arrependimento, para que elas possam se consagrar a Deus. Então, via de regra, dentro do corpo de Cristo, a gente tem essa necessidade. Por quê? Nem sempre nós somos constantes no nosso caminhar com Deus. Precisamos muitas vezes de puxões de orelha. Muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, nos abatendo diante das tentações e provações que a gente vivencia. Então, a gente precisa de irmãos, de irmãs que possam, pelo dom da exortação, nos confortar, nos exortar, nos dirigir, para que assim a gente possa se edificar na palavra do Senhor. Quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos e irmãs, a gente vê exemplos nesse sentido, de pessoas que Deus levanta, de pessoas que Deus capacita, para que elas possam exercer o dom do conforto, o dom da exortação. E eu queria chamar a atenção pelo menos de dois exemplos que nós temos na Bíblia. O primeiro deles, o exemplo de Barnabé. Abram aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A gente vai ver Barnabé aqui fazendo um papel importantíssimo, incluindo o apóstolo Paulo junto aos apóstolos, entendeu? Desculpe, Atos capítulo 9. Eu fiz a referência aqui errada, algo estava errado. Atos capítulo 9. Olha só o que ele faz aqui, o interesse de Barnabé nesse sentido. Depois a gente vai para o capítulo 4, vou só fazer essa referência aqui. Atos capítulo 9, versículos 26 e 27. Aqui foi logo após a conversão de Paulo. Olha só o que Lucas aqui registra. Versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, no caso Paulo, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Ora, Paulo era um perseguidor da igreja, e de repente ele diz que é convertido. E os apóstolos ficaram, como a gente diz na linguagem popular, de orelha em pé. Não, ele está se passando como salvo para ser introduzido no nosso meio, e aí nos perseguia a todos. E aí Paulo estava sendo meio que escanteado dentro desse processo. Mas olha só o que diz o versículo 27, a atuação de Barnabé. Veja, mas Barnabé, tomando-o consigo, Paulo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então Barnabé fez o papel aqui de consolador, levou Paulo junto aos apóstolos, para que os apóstolos pudessem aceitá-lo, recebê-lo e assim estar junto com ele. Por isso, por essa razão, por esse motivo, e agora vem Atos capítulo 4, Barnabé, ele é chamado justamente dessa pessoa da exortação, filho da exortação. Abram aí, Atos capítulo 4, versículo 36. Atos capítulo 4, versículo 36. Olha só como a Bíblia se refere a ele.
Não é sem razão, não é sem motivo. Atos 4:36. Ele diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, veja, que quer dizer filho da exortação, filho da consolação, levita natural de Chipre. Então veja, um exemplo prático do dom da exortação. Barnabé, no caso aqui incluindo Paulo, no colégio apostólico, que ele estava sendo de certa forma desmerecido pelos demais, escanteado, como nós falamos. Então você vê na prática aqui esse exercício do dom da exortação, da consolação, da integração. E Paulo fala isso também. Paulo faz isso também, melhor dizendo, ao longo das suas cartas. E aqui de maneira específica, quando ele escreve a Timóteo, ele age como um exortador, exercendo o dom da exortação mediante o ensino. Abram aí, por favor. Dentro desse exemplo de Paulo, 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Olha só, meus irmãos, como é importante dentro da igreja pessoas com esse dom. E repito, porque muitas vezes você se sente abatido na jornada. Era o caso aqui de Timóteo. Estar meio que tímido, muito provavelmente por causa da sua idade. Era pastor na igreja de Éfeso, mas era um jovem pastor. E talvez a timidez estivesse prejudicando o trabalho de Timóteo. Aí Paulo vem e através da exortação, do dom da exortação, Paulo vai e conforta a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha só. Por esta razão, pois, te admoesto, literalmente falando, te exorto. A quê? Que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E aí Paulo segue na sua admoestação, na sua exortação. Então, Deus usa esse dom. Para quê? Para que a gente possa animar os abatidos. Deus usa esse dom para quê? Para que a gente possa exortar aqueles que são rebeldes. Deus usa esse dom para quê? Para que a gente possa estar confortando aqueles que estão aflitos ao longo da caminhada cristã. E aí você pode perguntar, mas quais são as características de quem tem esse dom? Quais são as características de quem tem o dom da exortação? Separei aqui pelo menos 4 características. 4 características. Em primeiro lugar, a pessoa que tem o dom da exortação é aquela pessoa que tem a disposição de ajudar aos abatidos, estando pronto para escutá-los. A gente vê que tem irmãos que têm essa qualificação, esse interesse de sempre ouvir, de sempre escutar, de sempre estar à disposição daquelas pessoas que estão em situação adversa e tem todo o interesse em ajudá-la. Como cristãos, todos nós temos essa responsabilidade, mas uns se destacam de maneira mais acentuada. Em segundo lugar, o dom da exortação, ele tem como segunda característica coragem. Para quê? Para advertir os relapsos na sua vida espiritual. Aqui é que a gente tem um grande desafio, né? Muitas vezes sentar com amor, juntamente com o irmão, abrir a palavra, mostrar a sua condição e não falar, deixar que Deus, pela Escritura, fale ao coração daquela pessoa, apontando erros, pecados, certos desvios, e assim ela possa ser trazida de volta ao caminho do Senhor. Em terceiro lugar, a pessoa que tem o dom da exortação é aquela pessoa que exercita o amor com sabedoria. É aquela pessoa que exercita o amor com sabedoria. Porque não adianta, meus irmãos, essas duas coisas, elas devem estar sempre presentes nas nossas vidas, sobretudo quando nós falarmos às pessoas, quando nós formos exortar as pessoas. A gente deve falar a verdade, mas a gente deve falar a verdade em amor. Somente a verdade não é suficiente. Somente o amor não é suficiente. Verdade e amor devem estar juntos. E para quem exerce o dom da exortação, é fundamental que estejam juntos. Então, a terceira característica. E a quarta, a pessoa que tem o dom da exortação, ela tem sempre o interesse de motivar a outros na jornada cristã. Ela tem sempre interesse de estar ali motivando as pessoas a não abandonarem a fé, a perseverarem, a se manter firmes, constantes dentro do caminho e dentro da obra do Senhor. Aqui eu queria fazer menção a um exemplo do que ocorreu na vida do apóstolo Paulo, bem rapidinho, para a gente ver aqui o que é uma pessoa que tem o dom da exortação. Abram aí, Atos capítulo 14, a gente já está na parte finalzinha da nossa aula. Atos capítulo 14, olha só o que acontece com o apóstolo Paulo,
E veja que mesmo nessa circunstância, ele encontra interesse de estar exortando as pessoas. Está em Listra, pregando o evangelho. Sucede coisas terríveis com ele, perseguição dos judeus incrédulos. E olha só o que se dá. Atos capítulo 14, versículos 19 até o versículo 22. Veja se você preenche esse perfil de ser um exortador dentro dessa condição do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Então veja, eles apedrejaram Paulo, e foi tão forte que se pensou que Paulo estivesse morto, estava dado como morto. Versículo 20: rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Barnabé, filho da exortação. Versículo 21: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Versículo 22: fortalecendo a alma dos discípulos, veja, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Meus irmãos, depois de apedrejado, quem ia ter uma motivação como essa? Você quase morrer por causa da perseguição. Paulo era assim. Se fosse talvez um de nós, eu vou deixar esse negócio para lá, isso não vai dar futuro não, só me traz problema, dificuldade. Não, Paulo continuou, e não só continuou, exortou, para que os irmãos, vendo o exemplo dele de perseverança, também perseverassem. Então, a pessoa que tem o dom da exortação, o dom da profecia, o dom do ensino, o dom da exortação, mas há um quarto dom que eu queria fazer menção aqui na manhã de hoje, encerrando a nossa aula, que é o dom do apostolado, o dom de apóstolo. Vamos lá. O dom de apóstolo, meus irmãos, significa literalmente aquela pessoa que é enviada. Um apóstolo é isso, literalmente falando, é um enviado, é um mensageiro. E aí você vê que a palavra apóstolo na Bíblia, conforme a gente tem lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, ela é aplicada pelo menos em 3 cenários diferentes, em 3 aspectos diferentes. Por exemplo, Cristo ele é chamado de apóstolo, está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1, mostrando isso, que Cristo é um mensageiro, um enviado de Deus, como de fato foi, para poder fazer aqui a obra da salvação. É uma primeira utilização da palavra apóstolo. Em segundo lugar, a palavra apóstolo, ela é aplicada aos 12 discípulos, no caso aí, tirando Judas, incluindo Paulo dentro do colégio apostólico. É a terceira aplicação da palavra apóstolo, a segunda, melhor dizendo. E a terceira aplicação da palavra apóstolo é aquela pessoa que é enviada para um serviço, para uma tarefa especial. E você vê isso na Bíblia, você vê isso na Escritura Sagrada. Então você tem a palavra apóstolo, enviado, mensageiro, se referindo a Cristo. Você tem a palavra apóstolo, mensageiro, sendo aplicada aos discípulos, aos 12 que foram chamadas. E você tem aqui a palavra apóstolo a qualquer pessoa que recebe uma missão especial, um encaminhamento especial de alguma tarefa específica para ser realizada na obra do Senhor. Então, quando você analisa como dom espiritual, dentro daquilo que acontecia com os apóstolos, esse dom ele não existe mais. O que é que ele pode existir hoje? De você ser uma pessoa que é enviada para uma tarefa, para uma missão especial, sobretudo na área de ensino. Mas apóstolo, como nós temos na Bíblia, apóstolo, como nós temos na escola apostólica, esse dom ele se encerrou. Somente dentro desse aspecto. Que aspecto? Mais secundário, de alguém que é enviado para alguma missão, de alguém que é enviado para a realização de uma determinada tarefa. E a gente tem um exemplo disso na Bíblia. Abram aí, por favor, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. A gente vai ver aqui o exemplo de Epafrodito. Ele é chamado aqui de apóstolo. Não porque ele fazia parte do colégio apostólico, não. Mas porque ele era o representante da igreja para levar os assuntos ao apóstolo Paulo e assim poder estar auxiliando o apóstolo dentro desse processo. Que processo? De instrução da igreja lá de Filipos. Filipenses capítulo 2, versículo 25.
Olha só o que diz aqui a palavra. Filipenses 2, versículo 25. Paulo diz: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, veja, e por outro lado vosso mensageiro. A palavra aqui mensageiro significa vosso apóstolo e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, no Novo Testamento, o dom apostólico ele existia dentro daquela condição ímpar que foi dada aos discípulos de Cristo. Mas esse dom, dessa forma, dessa maneira, ele deixou de existir. E no máximo, o que a gente pode ver é o quê? Pessoas dentro da igreja que são chamadas à liderança e chamadas a tarefas especiais, que envolvem o ensino, que envolvem a instrução, que envolvem a representação da igreja, como acontecia aqui com Epafrodito. Então, aqui a gente vê o quarto dom relacionado ao ensino. Quando a gente vê o apostolado diretamente relacionado aos apóstolos, a gente percebe justamente isso, porque toda a doutrina, todo o ensino que nós temos no Novo Testamento vem de quem? Vem dos apóstolos. Vem de quem? Das pessoas que conviveram com os apóstolos. Então esse dom em si acabou. O que existe agora, repito, pessoas que são chamadas para missões especiais de ensino, de instrução, de representação da Igreja de Cristo aqui neste mundo, aqui nesta terra. Então, o último dom que nós queríamos fazer menção de ensino nessa semana de hoje, o dom de apostolado. E aqui eu queria concluir a nossa lição dizendo o seguinte: Deus, meus irmãos, minhas irmãs, Ele é mestre por excelência. Deus, Ele é mestre por excelência. E Deus nos ensina continuamente a sua palavra, através da sua palavra e através do seu Espírito. Para tanto, o que é que Deus faz? Dota, levanta, capacita, qualifica determinadas pessoas para que elas possam atuar nessa área. Que área? Na área do ensino, seja no sentido direto em si, seja no sentido secundário. E quais são alguns desses dons que nós vimos hoje pela manhã? O dom da profecia, que hoje não existe mais com o seu caráter preditivo de prever o futuro, mas existe no sentido de nós proclamarmos a verdade de Deus para a instrução, para a evangelização. Nesse sentido, nós somos profetas. Não só isso, existe o dom do ensino propriamente dito, e esse dom ele está em voga, no seu sentido mais pleno nos nossos dias. Por quê? Ele consiste naquela capacitação que Deus dá a determinadas pessoas para que elas possam se aprofundar no conhecimento da palavra e ensinar essa palavra para que assim nós conheçamos o caminho da verdade, o dom de mestre. Mas não só isso, em terceiro lugar, o dom da exortação, que também está em vigor em todo vapor nos nossos dias, que são aquelas pessoas que Deus chama para que através do ensino ela conforte as pessoas que estão abatidas, ela possa admoestar aquelas pessoas que estão rebeldes e assim fazer com que elas possam se voltar cada vez mais para a palavra. E por fim, o dom de apostolado, que não existe como existia no Novo Testamento, mas existe no sentido de nós sermos enviados a determinada tarefa, que envolva a pregação, que envolva o evangelismo, que envolva o aprendizado da palavra, para que assim nós sejamos representantes de Deus aqui nesse mundo. Então, 4 dons relacionados ao ensino. Na semana que vem, a gente vai ver os outros 4 dons relacionados ao ensino: o dom de evangelista, o dom de pastoreio, o dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra de conhecimento. E aí, nesse fechamento, você pode perguntar: mas quais são as aplicações que a gente pode extrair para as nossas vidas em cima de tudo isso que nós expusemos, em cima de tudo isso que nós ensinamos? Pelo menos 2 aplicações. A primeira delas, que é a básica: reflita sobre sua vida. Será que você não foi chamado para exercer dons relacionados ao ensino? Será que você não foi chamado e está sendo capacitado por Deus, pelo conhecimento que Deus está lhe dando, pela sabedoria que Deus está lhe concedendo, para que você possa atuar nessa área como mestre, como ensinador, como professor, como discipulador, como uma pessoa que está ali exortando os demais crentes, como alguém que está falando da verdade de Deus, agindo como um profeta no anúncio da palavra? Será? Então faça essa avaliação, até porque, meus irmãos, minhas irmãs, conteúdo a gente tem. A cada domingo que a gente vem à igreja, quer seja pela manhã, quer seja à noite, a cada estudo bíblico que a gente participa, a cada momento que a gente tem de instrução, a gente está fazendo o quê? A gente está aumentando o nosso conteúdo.
E o que é que a gente deve fazer com esse conteúdo? A gente deve repassar. Então, se você tem esse interesse, se sua alma ela tem esse desejo de estar sempre ensinando, mostrando a palavra, se você tem essa disposição no seu coração, talvez você foi chamado para um desses dons, né? O dom de profeta, no sentido que você anuncia a palavra, o dom de ensino, o dom da exortação, do apostolado, que é enviado a tarefas especiais. Então, avalie a sua vida nesse sentido. Mas não só isso. Em segundo lugar, uma segunda aplicação: considere, meu irmão, minha irmã, que quando Deus usa, e Ele usa as pessoas dentro desse dom do ensino, de anunciar a palavra, de proclamar a palavra, na verdade é Deus que está falando com você. Não desmereça essas pessoas, não desmereça aquilo que elas fazem. Então, quando Deus ele capacita alguém, seja para ensinar, seja para exortar, seja para instruir, e essa pessoa o faz baseado na palavra, sendo fiel à palavra, na verdade é Deus quem está fazendo através dela. Via de regra, a gente tem esse mau costume, esse mau comportamento de muitas vezes jogar pedra no mensageiro e muitas vezes desconsiderar quem está enviando a mensagem. Então, não existe isso, meus irmãos, não existe isso, minhas irmãs. É como dizia Spurgeon: se a carapuça serve, que a gente possa vesti-la, aqui nesse sentido mais esdrúxulo da palavra. Mas se você está sendo instruído, se você está sendo confrontado, se você está sendo ensinado na palavra, receba. É como diz o Luva de Pedreiro, né? Receba, entendeu? Com a palavra de Deus, e não desmereça um instrumento, não desmereça o meio, que são as pessoas que Deus dota para esse dom. Então a gente tem que ter cuidado, porque ao desmerecer as pessoas que Deus levanta para nos ensinar, nós estamos desmerecendo o próprio Deus, e aí a gente está pecando, e pecando horrivelmente diante do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Ele, Deus, nos abençoe, e que Ele, Deus, aplique a sua palavra e nos faça pensar acerca desses dons, conforme nós vimos na manhã de hoje. Que o Senhor nos abençoe. Amém.